A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Desejo aí um excelente dia para todos, que o Espírito Santo esteja pousado aí sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Amém? Estamos aqui mais uma vez para aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E você, querido, é o nosso convidado. Então aproveite, pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu não tenho sombra de dúvida, querido, que esse estudo vai ser bênção na sua vida e na vida de todos aqueles que assistirem esse estudo de hoje. Amém? Aproveito aqui também a oportunidade para agradecer ao meu pastor, Davi Ferreira, com a sua esposa, pastora Aline, aos seus filhos, à nossa pastora Magda, aos seus filhos Thalita e Tiago e ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira. Amém? Então não perca tempo, compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder. E o Senhor colocou no meu coração para essa semana um tema muito interessante. E esse tema ele fala sobre cegueira espiritual. É um tema importante da palavra de Deus. Muitas das vezes isso acontece nas nossas vidas, né? Nós nos deparamos com cegueiras espirituais e isso causa muito transtorno nas nossas vidas. E o Senhor, através desse tema e através da palavra de Deus, né, me usou aqui hoje para que nós venhamos aqui compartilhar esse estudo, para que nós venhamos a nos aperfeiçoar mais acerca da palavra de Deus. Amém? Mas, querido, como nós fazemos sempre, nós vamos estar aqui orando ao Senhor, né, para que Ele venha tomar a frente desse estudo, que eu não venha aqui falar nada que saia do meu coração, mas que sim que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Esse é o meu desejo, e eu acredito que seja o desejo de Deus também para a sua vida. Amém? Então, aí onde você estiver, curva a sua cabeça, que nós vamos estar orando aqui para o Senhor tomar a frente desse estudo. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens nos proporcionado. Muito obrigado por este dia na Tua presença, Pai amado. Muito obrigado pelo ar que respiramos. Muito obrigado pelo fôlego de vida. Muito obrigado, Pai amado, pelos livramentos que Tu tens nos dado a todo momento, Pai amado, em todos os dias. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento que tem chegado à mesa, que Tu tens concedido. Muito obrigado, Pai amado, por essa oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando com os Teus filhos esse estudo sobre cegueira espiritual. Que eu não venha aqui, Pai amado, falar nada que saia do meu coração, Pai amado, mas que sim, que saia direto do coração, do seu coração para o coração dos Teus filhos. É o que eu te peço. E eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. E o Senhor colocou no meu coração um texto para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. E esse texto está ali no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler ali do versículo 14 até o versículo 18. E a palavra de Deus diz assim para mim e para você, querido. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são a palavra do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, nem frio e nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este aconselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje esse estudo, que, como te falei, está ali no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 18. Querido, esse texto que lemos
nos mostra que a igreja de Laodiceia, ela estava cega espiritualmente e não enxergava a sua necessidade e dependência de Deus. Por quê? Porque ela achava que por ter riquezas, ela tinha tudo que precisava e por isso ela não precisava de Deus. No entanto, querido, o Espírito Santo mostrou o quanto ela estava errada nesse seu entendimento, ao dizer que ela era o quê? Miserável, digna de compaixão, que ela era pobre, cega, estava nu. E após essa advertência, o Senhor a recomendou o quê? Pingar um colírio nos seus olhos para ungir o quê? A sua visão diante de tudo aquilo que elas estavam vendo e pensando. E talvez você não saiba, mas a miopia é a forma mais comum do problema de visão no ser humano. Esse problema ele atinge 1/4 da população mundial e na maioria das vezes é passado o quê? É passado de geração em geração. Para que você saiba, a pessoa que tem miopia, ela só enxerga bem de perto, mas de longe ela vê o quê? Ela vê tudo embaçado. E diante disso, querido, que lemos no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 14, nos cabe uma reflexão. E qual reflexão, irmão Gilson? Será que esse não é o problema de muitas pessoas nos dias atuais, nos dias de hoje? E eu aqui, querido, eu não estou falando de cegueira física, eu estou falando de cegueira espiritual. A Bíblia nos diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século, que é Satanás, ele cegou o quê? O entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem do Senhor. E com isso, querido, sabemos que o inimigo, ele é o quê? Ele é especialista em cegar as pessoas. Para quê? Para que elas não recebam a salvação através de Jesus Cristo. E a intenção de Satanás nesse século é fazer com que as pessoas fiquem presas apenas às coisas o quê? Materiais desse mundo, iludindo-as e fazendo-as pensar que tudo que elas veem, elas podem conquistar, elas possam adquirir a qualquer preço. Mas a palavra de Deus, querido, nos diz também, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, nos deixa bem claro que aquilo que nós vemos é passageiro, aquilo que os meus olhos veem e que os seus olhos veem é passageiro, mas o que nós não vemos é eterno. E por isso, querido, nós devemos fixar os nossos olhos em quê? Naquilo que nunca irá acabar, aquilo que verdadeiramente vem do nosso Deus. E um cristão, querido, cego, espiritualmente, é aquele que está feliz com Deus hoje. Deus é bom, Jesus é maravilhoso, mas logo, querido, que os problemas surgem em sua vida, a sua visão acontece o quê? A sua visão embaça, e ele não consegue mais enxergar a Deus com clareza, e nem os planos que Deus tem para a vida dele. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação com isso, e ele nos fala no livro de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 18, acerca disso que estamos falando aqui. Ele diz: ora também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Então o apóstolo Paulo, ele estava aqui orando para que o coração daquela igreja e das pessoas fossem iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a sua poderosa força. Então, querido, um outro tipo que podemos falar aqui também de pessoas acerca da cegueira é aquele que troca os tesouros espirituais pelos tesouros dessa terra. E um bom exemplo que temos, meu querido, acerca do que estamos estudando aqui hoje, é a vida de Ló. Ele estava o quê? Tão obcecado pelos campos verdes do Jordão, que ele não viu a maldade de Sodoma e Gomorra diante dos olhos dele. E isso trouxe o quê, querido?
isso trouxe destruição, não só para a vida dele, mas como também para toda a sua família. E é por isso, querido, que eu e você, nós precisamos urgentemente o quê? De visão espiritual, de buscar essa visão espiritual diante do nosso Deus. Devemos pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos espirituais a todo momento e não nos deixarmos ser enganados pelas armadilhas de Satanás. Eu e você, querido, nós não podemos tomar nenhuma decisão sequer sem consultarmos ao nosso Senhor. Mesmo, querido, que a proposta seja maravilhosa e perante aos nossos olhos elas sejam irrecusáveis, mas pode ser, querido, que essa proposta aqui diante dos nossos olhos sejam irrecusáveis. Deus pode não se agradar, Deus pode não querer que isso chegue até as nossas vidas. E para que você, querido, tenha um entendimento pleno do que nós estamos estudando aqui nesse dia de hoje, eu quero compartilhar com você o quê? A história de um personagem bíblico chamado Balaão, que passou por uma situação acerca disso que estamos estudando, acerca da cegueira espiritual. Ele tinha tudo, esse homem, para ser o quê? Era uma bênção na mão de Deus. Mas por causa da sua ganância, ele ficou o quê? Ele ficou cego espiritualmente falando. E acabou sendo o quê? Ele acabou, no final, sendo rejeitado por Deus. Certa vez, os israelitas acamparam perto dos campos de Moabe, que era perto da onde era perto de Jericó. E o rei Balaque sabia o quanto Israel era um povo poderoso e conquistador. E ele ficou tão apavorado com essa notícia e com esse conhecimento acerca do povo de Israel, que ele fez o quê? Ele pediu para que Balaão lançasse o quê? Uma maldição sobre o povo de Israel. E se você for ler no versículo 6 do livro de Números, capítulo 22, vai ver que Balaão, ele tinha a autoridade de Deus, e Balaque, ele sabia disso. E Balaque fala, pois sei que quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Então o inimigo, querido, ele sabe do que nós temos em Deus, do que Deus nos proporciona, da forma que Deus nos usa. Mas o erro de Balaão, querido, foi que ao ver a proposta financeira enviada pelos servos de Balaque, ele disse que ia fazer o quê? Ele disse que ia orar por aquilo que Balaque estava solicitando a ele. E se ele, Balaão, realmente ele fosse um homem comprometido com Deus, com a obra de Deus, com a palavra de Deus, ele nem teria recebido aqueles homens em sua casa. Por quê? Porque a proposta que vinha de Balaque era uma proposta indecente. Mas, no entanto, querido, ele foi o quê? Ele foi seduzido pelas riquezas dessa terra e pela proposta de Balaque. E teve coragem de pedir a Deus, ao Senhor Todo-Poderoso, uma coisa absurda. E que coisa absurda foi essa que Balaque pediu ao Senhor, Deus Todo-Poderoso? Ele pediu para que Deus amaldiçoasse o povo de Israel. E veja, querido, o que Deus falou para Balaão. Deus falou para Balaão, ninguém pode amaldiçoar aquilo que já está abençoado, aquilo que eu abençoei. E aí o que Balaão fez? Ele despediu aqueles homens e disse que Deus não permitiu que ele fosse com eles. Uma atitude correta, uma atitude certa de Balaão, só que ele tinha que permanecer dessa forma, com essa palavra de Deus. Porém, querido, o rei Balaque, ao receber os servos de volta, ele não aceitou a recusa de Balaão e fez o quê? Fez com que seus homens voltassem lá com mais dinheiro, com uma proposta mais indecente, com uma proposta maior. E dessa vez parecia até que Balaão estava mais firme com Deus, estava certo daquilo que Deus tinha dito a ele.
Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, meu Deus. Resposta positiva, resposta bonita. Balaão tinha que preservar isso que o Senhor falou com ele. Mas aí, aqui, Balaão, ele já começa a mudar o sentido das coisas. Ele já começa a mudar a visão que o Senhor deu para ele. Ele diz: agora fiquem também vocês aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Então aqui começa a falha de Balaão. Deus não tinha mais nada para falar para ele. O que Deus tinha que falar para ele já tinha dito. Que ninguém pode amaldiçoar aquilo que já é abençoado, aquilo que ele já abençoou. Veja, querido, que Balaão ele começou seu discurso dizendo que jamais aceitaria uma proposta absurda como aquela que Balaque fez. Mas o seu coração ainda cobiçava, querido, pelas riquezas dessa terra. E com isso, ele resolveu orar novamente ao Senhor, que não deveria. Ele já tinha a resposta de Deus, e dessa vez o que Deus fez? Deus permitiu que eles fossem, juntamente com aqueles homens, até Balaque. E aí, querido, nós vamos ver aqui a essa atitude de Balaão, o que aconteceu, o que causou em Deus. Então Balaão fez o quê? Levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E o que aconteceu com essa atitude de Balaão? A ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, ele foi para onde não deveria ir. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe diante dele como adversário. E ele ia caminhando, montado aonde? Na sua jumenta, e juntamente com os seus 2 servos. E aí a palavra de Deus nos diz, no livro de Números, capítulo 22, versículo 23, viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho com sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. E aí aqui começa a atitude do homem que está cego em Cristo, o homem que está com a sua cegueira espiritual. E o que Balaão fez? Balaão espancou a sua jumenta para fazê-la o quê? Torná-la ao caminho. A jumenta estava ali desviando ele do caminho do mal, do perigo, do caminho da morte. Mas o homem, quando está com cegueira espiritual, ele não consegue ver isso. Mas o anjo do Senhor, querido, pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e do outro, aonde não poderia passar por outro lugar. Novamente, querido, vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, o que ela fez? Ela encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. E mais uma vez esse homem, com a sua cegueira espiritual, o que ele fez? Ele espancou mais uma vez a sua jumenta. E por outra vez, o anjo do Senhor passou mais à frente e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho que pudesse se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E novamente, querido, vendo a jumenta, vendo o anjo do Senhor, o que ela fez? Ela deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão aconteceu novamente contra aquela jumenta. E pela terceira vez, esse homem, com a sua cegueira espiritual, fez o quê? Espancou a jumenta com o bordão. Então, querido, o Senhor abriu a boca da jumenta para que ela falasse com Balaão, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E veja a visão de Balaão. Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim, quem dera tivera eu uma espada, porque agora mesmo eu teria te matado. Essa é a visão de um homem com cegueira espiritual. E a jumenta disse para ele: porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer isso contigo? E Balaão disse: não,
Então, querido, o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada em sua mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre o quê? Sobre a sua face. Então, querido, o anjo do Senhor disse a Balaão: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser o quê? Seu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim, diante do Senhor. E aí, querido, através dessa história que vemos aqui de Balaão, juntamente com a sua jumenta, nós podemos ter 3 exemplos aqui, querido, de cegueira espiritual, nisso no que lemos, nisso que estamos estudando. Nós vemos aqui que a cegueira espiritual, ela nos leva ao desconforto emocional. Balaão, ele estava tão desesperado pela proposta financeira de Balaque que ele ficou o quê? Que ele ficou cego espiritualmente, a ver que a jumenta estava saindo do seu caminho. O que aconteceu com ele? Ele se descontrolou, ele começou a espancá-la. E ele fez isso, querido, não foi só por uma vez, ele fez isso por 3 vezes, como o texto nos disse. E aí, quando nos deparamos com um texto como esse, com uma história como essa, quantas pessoas perdem por não saberem lidar com o quê? Com as suas emoções. E com isso, sofrem muitos danos em suas vidas, sofrem uma separação no seu casamento, sofrem prejuízos financeiros, age com violência com o próximo, aquele às vezes que está lhe ajudando, e muitas vezes, querido, até matam as pessoas, como Balaão quis fazer com a sua jumenta. E aí aqui, querido, nos cabe uma pergunta, e que pergunta é essa, irmão Gilson? Você tem se descontrolado com frequência, de forma que você fica violento? É uma pergunta que nos cabe nesse dia de hoje. E quando nos deparamos diante dessa história, nós vemos que a solução para os nossos descontroles emocionais, a solução para as nossas cegueiras espirituais está em quem? Está em Jesus Cristo, que cura a nossa alma, amplia a nossa visão espiritual, perdoa os nossos pecados e nos dá o quê? Novidade de vida. Outra coisa que a cegueira espiritual nos causa, querido, a cegueira espiritual, ela nos leva à ingratidão. Nós conseguimos ver isso nitidamente nesse texto que lemos. Perceba que a jumenta reclama do modo grosseiro com que Balaão a tratou. E o que ela faz? Ela faz lembrar do quanto ela foi obediente a ele durante toda a sua vida, durante todo aquele tempo. Ele estava cego espiritualmente, que continuou o quê? Com seu coração violento, com seu coração maldoso, com seu coração duro, de forma, querido, que como nós vemos, ele espancou a sua jumenta por 3 vezes. E tem pessoas, querido, nos dias de hoje que elas são assim, só sabem reclamar de tudo e nunca agradecem nada a ninguém. E ainda faz o quê? Maltrata as pessoas que lhe ajudam com grosseria. Você conhece alguém assim, acerca disso que estamos falando? Que você tratou bem, que você ajudou, que está sempre com ela nos momentos mais difíceis das suas vidas? E o retorno dessas pessoas, querido, só é patada, só é ingratidão, só é grosseria. Amado, Deus está falando através desse estudo de hoje acerca da cegueira de visão. Então, querido, é momento de nós fazermos o quê? É momento de nós refletirmos. E aí, eu lhe pergunto, qual foi a última vez que você agradeceu a alguém por algo que fez por você e para você? Qual foi a última vez que você agradeceu a essa pessoa ou a essas pessoas? Será que você tem reconhecido na sua vida a importância dos seus pais? Será que você tem reconhecido a importância da sua esposa? Será que você, esposa, tem reconhecido o seu esposo na sua vida?
Será que vocês têm reconhecido os seus filhos que foi dado pelo Senhor? Será que você tem reconhecido o que os seus amigos têm feito por você? Será que você tem reconhecido o que o seu pastor, a sua pastora, ou os seus pastores e as suas pastoras têm feito por você, pela sua vida, pela vida da sua família? Que estão sempre ajudando nos momentos mais difíceis que você passou, ou está passando, ou porventura venha passar. E muitas das vezes, querido, nem um muito obrigado recebem. Querido, a pessoa que está cega espiritualmente, ela não consegue enxergar as bênçãos de Deus na sua vida, e nem aquilo que as pessoas que estão à sua volta estão fazendo em seu benefício. No livro de 1 Tessalonicenses, querido, capítulo 5, versículo 18, a palavra de Deus nos ensina a agradecer sempre e nunca reclamar. Então, querido, agradeça as pessoas e principalmente a Deus por ele ter pago um alto preço para que você tivesse o quê? Salvação, vida eterna. E que grandes coisas tem feito na sua vida. Não sei que você tem reparado isso. Outra coisa, querido, que a cegueira proporciona na vida do ser humano, a cegueira espiritual, ela nos leva à morte. A cegueira espiritual nos leva à morte. Perceba que Balaão escapou da morte por 3 vezes seguidas. Graças a quem? Graças à visão da sua jumenta. Pois ele mesmo estava cego espiritualmente e não estava conseguindo ver o perigo. E ele não enxergou, querido. Tanto que ele não enxergou o quê? O anjo do Senhor com uma espada desembainhada na frente dele, diante dele, pronto para quê? Pronto para matá-lo. E a Bíblia, querido, se nós formos estudar a palavra de Deus, ela nos conta muitos casos de pessoas cegas espiritualmente, e até mesmo, querido, de uma cidade inteira, como a cidade de Jerusalém, que não enxergou o Messias, não enxergou o Salvador. E aqui, querido, nós aprendemos que o pecado e a cobiça, ela cegam as pessoas, ao ponto de levá-las à morte. E eu estou te falando aqui, querido, não apenas da cegueira física, da morte física, mas sim da morte espiritual também, como estava acontecendo com Balaão. Balaão estava cego pelo pecado da cobiça, e muitas pessoas também, querido, nos dias de hoje, têm caído nesse engano, nesse pecado da cobiça, da conquista, e esquecendo de Deus, esquecendo daquele que proporciona nas nossas vidas tudo que nós temos. Hoje em dia, querido, as pessoas só têm tempo para correr atrás de quê? Do dinheiro, de bens e conquista, e se esquece de Deus, aquele que proporciona todas as coisas para a minha e para a sua vida. E Balaão, querido, ele continuou seguindo em frente, mas ele não conseguiu atender o pedido de Balaque para amaldiçoar Israel. E por que Balaão não conseguiu reverter esse caso, atender o pedido de Balaque? Sabe por quê? Porque o que Deus abençoou, ninguém vai amaldiçoar. E eu e você, querido, nós somos abençoados por Deus. Nós somos escolhidos de Deus e ninguém vai nos amaldiçoar. Receba essa palavra aí, querida, em nome de Jesus. E com isso, nós entendemos que quem está com Deus e em Cristo não tem maldição sobre a nossa vida, não tem obra de macumbaria, não tem obra de feitiçaria que venha nos atingir. Você pode dizer amém, querido? Então, se você quer viver debaixo da bênção de Deus, ouça e obedeça a voz dele, a palavra dele, o comando dele. E não incline, querido, o seu coração para a cobiça. Não incline o seu coração para as riquezas terrenas. A minha e a sua maior riqueza está onde? Está nos céus, numa eternidade onde nós vamos viver eternamente ao lado do nosso Senhor. Amém? Então, querido, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje.
Então aí, querido, onde você estiver, curve a sua cabeça, que nós vamos orar ao Senhor para quê? Para que essa palavra seja fortalecida nos nossos corações, que nós possamos pô-la em prática em todos os dias das nossas vidas. Mas antes de nós orarmos, querido, eu gostaria de deixar uma palavra para você, que está no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22, para fortalecer a sua fé nesse momento de oração. Lá nos diz: tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então que agora nós venhamos a nos colocar diante do Senhor, crendo que vamos receber a sua bênção, crendo que vamos receber transformação na nossa visão, no nosso coração da parte dele. Curve a sua cabeça, querido. Amado Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo maravilhoso da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, acerca, Pai amado, da visão. Que possamos, Pai amado, receber esse estudo, receber essa palavra, Pai amado, em nossos corações. Que essa palavra possa ter servido, Pai amado, para tirar as vendas dos nossos olhos e fortalecer, Pai amado, o nosso coração de fé, para que venhamos, Pai amado, atender a sua palavra, atentar para tudo aquilo que tu nos fala através da tua palavra, Pai. Que essa palavra seja a palavra que os teus queridos e queridas estavam precisando ouvir nesse dia de hoje, para que haja, Pai amado, transformações nas suas vidas acerca da cegueira espiritual. Que essa palavra, Pai amado, possa ter ido aos corações dos teus filhos, que sejam corações de terra fértil, que recebam essa semente da palavra e que essa semente, Pai amado, possa se multiplicar a 100 por 1 na vida dos teus filhos. Que essa palavra também, Pai amado, e essa semente não fique apenas no campo da audição, mas que fique, Pai amado, no campo da prática na vida dos teus filhos, de forma que eles possam praticá-las em todos os dias das suas vidas. E que essa palavra, Pai amado, sirva como um divisor de águas na vida dos teus queridos e queridas nesse dia de hoje, para que eles possam, Pai amado, alcançar salvação e transformação diante de ti. É o que eu te peço e eu já te agradeço em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Querido, que palavra foi essa que o Senhor nos proporcionou nesse dia de hoje? Amém? Que estudo maravilhoso. Essa palavra, esse estudo edificou muito a minha vida, abriu muito o meu campo de visão acerca da cegueira espiritual. E eu espero, querido, que também essa palavra tenha sido uma bênção na sua vida. Que essa palavra faça morada no seu coração e que a partir de hoje nós venhamos a tudo aquilo que chega em nossas mãos, que todas as propostas que chegam diante de nós, que aparentemente são irrecusáveis, que nós venhamos a nos colocar diante do Senhor e viemos a orar para ver aquilo que o Senhor vai nos direcionar acerca daquilo que está chegando em nossas mãos. Querido, muito obrigado por você estar aí até esse momento. Isso prova ao Senhor que você está buscando ter conhecimento da palavra dele, intimidade com ele, para que você possa aplicar esses ensinamentos na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida empresarial. E o Senhor, querido, ele se agrada muito dessa sua atitude. Então, querido, todos os domingos, quando você receber esse link do estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, precisamente às 16 horas, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E, querido, dá um likezinho aí nesse estudo de hoje, inscreva-se no canal e compartilhe esse estudo com o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas elas possam ser abençoadas, como nós fomos abençoados aqui hoje com esse estudo da Palavra de Deus. Amém? E hoje nós te esperamos ali na ADMA, em Anchieta, na rua Tituba, número 75. Amém? Lá tem uma palavra de Deus para o seu coração. E eu não tenho dúvida, querido, que você vai sair de lá cheio de esperança e cheio do Espírito Santo. Amém? Um beijão no seu coração. Que você tenha uma semana abençoada, um mês abençoado e um ano abençoado na presença do Senhor, com toda sorte de bênção e coisas boas
E aí, querido, onde você estiver, se você puder, você diga amém.